Esse é o Ancapso. Nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 13 de maio de 2023, são meio-dia aqui em Lisboa, 2 horas da tarde lá em Kiev e 8 horas da manhã no Brasil, no momento que eu gravo esse vídeo. E ontem os russos fizeram um grande ataque com drones contra várias posições aqui na Ucrânia. A maior parte dos drones, como é normal, foi derrubada pela defesa antiaérea, mas alguns drones atingiram um alvo importante aqui em Helmnitsk, nessa região aqui da Ucrânia, né? Aparentemente, algum depósito que tinha próximo de uma linha de trem. Os trens na região estão passando por desvios e coisa e tal, então causaram uma grande explosão aqui nessa região. Ninguém sabe ainda exatamente o que foi atingido, mas prejudicou o funcionamento dos trens e tem pessoas mortas e feridas, infelizmente. Os ucranianos fizeram dois grandes ataques aqui em Luhansk. Luhansk é essa grande cidade aqui que está ocupada pelos russos desde 2014 e que virou um grande centro de logística russo, de preparação de tropas e coisa e tal, nessa guerra, justamente porque ela está a uma distância muito grande da linha de frente e não era possível ser atingida com HIMARS, né? Mas agora, vocês sabem, os ucranianos têm o Storm Shadow. E o Storm Shadow parece que foi justamente o míssil usado para atingir essa região aqui em Luhansk. Foram dois ataques, na verdade. Um primeiro ataque ontem numa refinaria que tinha ali, um depósito de combustível, e depois um ataque hoje feito num prédio administrativo que estava sendo usado como barracas, né, como alojamento para soldados ali na região. Aparentemente a coisa foi bastante triste, os russos estão lamentando bastante o que aconteceu aqui, principalmente porque agora eles sabem que vão precisar se afastar ainda mais da linha de frente, muito pouco provável que eles consigam manter esses grandes agrupamentos de tropa próximos aqui da linha de frente por conta do Storm Shadow, né? E não só Luhansk, mas várias outras cidades que até então eram difíceis de serem atingidas com HIMARS, agora já estão disponíveis. Parece que já está confirmado que foi o Storm Shadow usado mesmo. Outra coisa curiosa foram dois helicópteros que foram derrubados aqui em Klinsk, na região de Briansk. Dois helicópteros russos abatidos pela defesa antiaérea russa. É isso aí mesmo. Aparentemente, o que houve foi isso. Os dois pilotos morreram, os dois helicópteros caíram e ninguém sabe muito bem o que exatamente aconteceu ali. Se o pessoal da defesa antiaérea se enganou com alguma coisa, se ficou apavorado, se estava querendo derrubar qualquer coisa. Enfim, o fato é esse. A ofensiva ucraniana parece seguir em pleno vapor aqui em Bakhmut, pelo menos, mas também com uma série de tentativas ucranianas aqui de teste das linhas de defesa russa, né? É aquele negócio que eu falo para vocês, não é ainda a contraofensiva, a grande ação aqui em Zaporísia, mas os ucranianos de tempos em tempos lançam um grupozinho para ir lá para testar como é que estão as defesas russas aqui nessa região de Zaporísia, e isso tem seguido já nesses últimos dias. Mas sem dúvida alguma, o principal ponto é aqui em Bakhmut, que os ucranianos conseguiram avançar bastante coisa, tirar qualquer risco que havia sobre a O0506 e a T0405 aqui, que eram as principais vias de abastecimento de Bakhmut, e mais do que isso, a impressão que dá é que realmente as defesas russas colapsaram na região. O pessoal está fugindo de fato, né? Vamos ver onde vai parar isso daí, mas tem algumas indicações de que a coisa mal começou e vem coisa muito pior para os russos nessa região. Os Telegram russos continuam com a choradeira, né? A gente falou ontem, mostramos um monte de mensagem nos Telegram russos reclamando da situação, que a Rússia não vai conseguir resistir a essa contraofensiva e coisa e tal. Eles continuam fazendo isso hoje, né? Além disso, a gente teve a informação de que, lembra que o sistema Patriot, que está sendo operado pelos ucranianos em Kiev, derrubou um míssil Kinzhal? Aparentemente, a gente sabe agora que esse míssil Kinzhal teria sido enviado pelos russos com o objetivo justamente de destruir esse sistema Patriot ali na região de Kiev, né? Ou seja, o sistema conseguiu se defender de uma ameaça direta, uma coisa muito positiva isso. A Alemanha mandou mais um grande pacote de armas para a Ucrânia. Aliás, o maior pacote de armas até aqui enviado pela Alemanha
foi liberado agora, né? As coisas devem começar a chegar nos próximos dias, mas já está tudo liberado. Uma grande quantidade de armamento que vai reforçar essa contraofensiva ucraniana, né? E finalmente nós vamos falar também sobre o Zaluzhny, né? Que é o comandante em chefe das Forças Armadas ucranianas, que andou faltando alguns compromissos e os russos logo disseram que será que ele morreu e coisa e tal, foi atingido. E agora ele fez uma entrevista com a CNN explicando a situação toda. A questão, lógico, é que ele está muito ocupado com o planejamento da ofensiva, né? Bom, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Frisoni1, Éder Sena e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos começar aqui falando uma má notícia, né? Em Khmelnytskyi, eu espero que tenha pronunciado corretamente o nome da cidade, é essa cidade aqui na parte oeste da Ucrânia, foi atingido algum elemento próximo a uma linha de trem, no final de uma estação de trem, e a explosão foi muito grande. Dá para ver uma grande explosão e fumaça, né? Inclusive detonações secundárias. Então, levantou-se algumas hipóteses sobre o que poderia ter sido alvo desse ataque, né? Ou pode ser realmente um carregamento de armas, um depósito de munição que tinha ali, isso é uma possibilidade. Outra possibilidade são fertilizantes, nitrato de amônia, que é uma coisa muito usada naquela região ali, e isso pode ter sido o que levou a essa explosão nessa região. A verdade é que não sabemos ainda o que houve. De qualquer forma, foram vários drones russos, aqueles drones iranianos, né, usados pelos russos, que atingiram essa região. No total, na noite de ontem, foram 21 drones do tipo Shahid. Desses, 17 foram derrubados pela defesa antiaérea, mas infelizmente uma infraestrutura crítica foi atingida ali em Khmelnytskyi. Também teve um Orlan 10, que é um drone de reconhecimento, e alguns drones kamikaze que foram também derrubados pelos ucranianos, né? Ou seja, houve sim algo sendo atingido ali em Khmelnytskyi. As linhas de trem, os trens estão atrasados, parece que estão tendo que fazer algum contorno para passar pela cidade, ou seja, a região ali da estação na cidade foi atingida, né? E teve também mortos e feridos. A gente ainda não tem os números de mortos e feridos, mas a gente sabe que houve sim pessoas mortas e feridas ali na região, né? Agora, os ucranianos fizeram também ataques em Luhansk. Luhansk, vocês sabem, é essa cidade aqui, em tese, a capital da, entre aspas, República Separatista de Luhansk, entre aspas, porque não existe isso, nunca existiu um movimento separatista nessa região, é tudo justificativa dos russos para invadir a região, né? Mas, enfim, Luhansk, essa grande cidade aqui, era a capital do Oblast de Luhansk, uma cidade muito grande, e como ela fica bem afastada da linha de frente, ela estava sendo usada como uma retaguarda logística muito forte pelos russos. A gente chegou até a fazer uma avaliação sobre isso, eu falei sobre isso há um tempo atrás, quando a gente estava justamente estudando as possíveis contraofensivas ucranianas, e uma coisa que eu falei para vocês é que essa região aqui em Luhansk, ela é muito vazia, tem pouca coisa aqui, né? Então é possível que os ucranianos, rompendo essa linha aqui de Svatov e Kriminá, eles conseguissem avançar até Starobilsk e Novo Aidar, e chegando nessa região aqui, eles teriam como usar HIMARS para atingir Luhansk diretamente. Isso daria um ganho estratégico muito grande para os ucranianos. Por isso que essa era uma das vantagens de se fazer a contraofensiva nessa região aqui mais ao norte, em Luhansk. Justamente você matar a cidade de Luhansk, ou seja, você conseguir atingir alvos ali, isso certamente vai prejudicar muito a logística russa ali na região. Foram 2 ataques independentes, tá? Teve um ataque que foi feito aparentemente num depósito de óleo, uma explosão muito grande, muita fumaça que apareceu aqui, ó, uma quantidade muito grande de fumaça. E depois, no dia seguinte, teve um outro ataque que foi feito, dessa vez num prédio administrativo que era já do exército de Luhansk, era do exército ucraniano em Luhansk e vinha sendo usado pelas tropas russas. Esse prédio aqui, tá vendo? Esse prédio aqui
estava sendo usado pelas tropas russas como alojamento e foi atingido hoje cedo. Então dá para ver aqui uma destruição muito grande do prédio, dá para ver todas as janelas dele explodidas e há uma estimativa de que muita gente tenha morrido, muitos soldados russos, soldado russo tenha morrido nessa grande explosão aqui em Luhansk, né? Então, boa notícia isso, mas o que está deixando o pessoal mais assustado é justamente isso daqui, né? O Igor Girkin, que não é o mesmo Igor Strelkov lá, ele colocou aqui uma imagem do gatinho assustado aqui, dizendo que, olha só, tem alguns pedaços que foram encontrados lá, que está dizendo aqui, Storm Shadow Use Only, ou seja, alguma peça do Storm Shadow que foi identificada pelos russos ali na região, o que indica que esse ataque aqui em Luhansk foi feito com o Storm Shadow. O Storm Shadow, vocês sabem, é um míssil de longo alcance, vai a 250 km, não chega aos 300 km do ATACMS, mas, porém, ele não apenas vai a uma distância quase tão grande, 250 km, como também tem uma carga, um payload significativo, né, maior até do que do ATACMS. Então, é uma arma muito bacana, uma arma de disparo aéreo, não é similar ao HIMARS, ela é disparada a partir de aviões, mas a gente noticiou outro dia que os ucranianos já tinham essa arma e agora parece que usaram pela primeira vez nesse ataque em Luhansk, né? Foram 2 ataques, lembra, separados aí na região, ambos gerando muita preocupação lá nos russos, né? Outra coisa que aconteceu também é que os ucranianos usaram um míssil chamado ADM-160 MALD, que é um míssil dummy, ou decoy, ou fake, né? Ou seja, é um míssil que, na verdade, você dispara antes para as defesas antiaéreas engajarem nesse míssil, que é um míssil falso, que não vai causar nada, e aí você tem o espaço para lançar o seu míssil de verdade. Então parece que também pela primeira vez os ucranianos não vinham fazendo isso e não havia nem indicação de que eles tivessem esse tipo de míssil. Agora parece que sim, eles têm esse tipo de míssil, então usaram esses mísseis de fake para justamente distrair a defesa antiaérea russa ali na região, né? E funcionou muito bem, como a gente viu, a escola lá, o alojamento dos soldados russos ali na região foi completamente destruído. Isso deve ter causado o choro que está nos Telegram russos, é similar ao que houve com a escola 19. Vocês lembram da escola 19 em Kadivka, que era aqui perto, Kadivka, em algum lugar por aqui? Na virada do ano, né, os ucranianos atingiram essa escola 19, que era justamente uma escola, mas que estava sendo usado pelos russos como um alojamento, né, um lugar para as tropas dormirem. Tinha um monte de gente ali. Inclusive, nesse caso aqui de Luhansk, um deputado da Duma, da Assembleia Russa, estava lá na região fazendo inspeção das tropas e acabou sendo ferido nesse acidente. Infelizmente, ele não morreu, mas ele acabou sendo ferido por lá, né? Segundo estão dizendo aqui, o nome do cara é Viktor Vodolatsky. Ele teria chegado na fábrica depois que o míssil já tinha atingido ali a região. Então aqui a gente está falando da fábrica, não do alojamento, tá? Ele tinha chegado na fábrica, lá no depósito que explodiu, e parece que se feriu depois disso. Isso é uma possibilidade, lógico. Primeiro, ele pode ter tropeçado e caído e se ferido de alguma forma. Tá aqui, dá para ver o machucado na testa dele. Outra coisa que pode ter acontecido é uma explosão secundária, né? Você pode ter o caso de que você teve o míssil original que atingiu o local e depois as munições ali começam a explodir, coisas continuam explodindo por muito tempo, então ele pode ser ferido nessa situação, né? Então dá para ver o pessoal tirando ele aqui com o rosto todo ferido. Infelizmente foi só superficial, não teve nada muito significativo, né? Bom, outra coisa que chamou muito a atenção e que não está muito claro, isso acabou de acontecer, tá, gente? 2 helicópteros na região de Briansk foram derrubados. Aqui, Briansk, essa região aqui ao norte da Ucrânia, né? Aqui, ó, eles estão mostrando aqui um aqui e outro aqui. A gente não sabe ainda o que houve, né? Mas parece que os 2 helicópteros, esse aqui é um helicóptero caindo, e aqui, ó, tem a imagem. Eu acho que aqui, se eu começar no início do vídeo aqui, ó, tá o helicóptero andando ali, o helicóptero fazendo algum tipo de patrulha, e é uma explosão, tá vendo? E isso aqui é típico de uma defesa antiaérea mesmo. Alguém lá da defesa antiaérea russa acionou
o míssil para derrubar o helicóptero. Isso seria esperado se fosse um helicóptero ucraniano, por exemplo, né? Mas não, aparentemente tanto o helicóptero quanto a defesa antiaérea são russos. Será que o cara se enganou e coisa e tal? Parece que estão vendo também questão de sabotagem, tá? Aqui, então aqui está falando sobre esse helicóptero que caiu ali na região de Klintsi, em Briansk, e segundo dizem, a versão oficial russa é que o motor dele explodiu. O motor do helicóptero deu defeito e por isso ele caiu. Mas dá para ver ali que é muito estranho aquilo, né? Parece muito com uma intercepção por defesa aérea. Mas aí também aqui, o helicóptero foi derrubado por defesa aérea. Parece muito claro isso, né? Mas os serviços de emergência russos dizem que o helicóptero caiu devido a fogo no incêndio, né? E agora parece que teve outro helicóptero que aconteceu a mesma coisa. Então depois aí fica menos provável ser o motor explodindo, né? Depois desse primeiro helicóptero, aqui ó, a mídia russa está falando sobre uma queda de um segundo helicóptero no vilarejo de Suretsak, que é também em Klints, também na região ali, né? É a mesma região, tudo aqui pertinho, em Briansk, né? Briansk, essa aqui é a capital do Oblast aqui de Briansk, essa região toda aqui é Briansk, e daí esses dois helicópteros teriam caído, um aqui e o outro aqui. Aqui está marcando, aqui, ó, tá aqui o outro helicóptero que caiu ali na região, né? Agora, o que diabos está acontecendo ali é que é a grande questão. O que houve? Será que foi erro da defesa antiaérea e coisa e tal? E parece que estão estudando a hipótese de sabotagem. Parece que houve sabotagem. Então, na verdade, não seria defesa antiaérea oficial russa, digamos assim, mas alguém com um manpad, um NLAW, né, lançando um míssil em direção a esses helicópteros ali e derrubando esses helicópteros. Está tudo muito estranho, tá, gente? Isso acabou de acontecer, a gente não sabe ainda exatamente o que houve ali, não. Mas não deixa de ser estranho, né? E, bom, falando sobre a contraofensiva ucraniana, a gente tem aqui algumas novidades. Parece que os ucranianos continuam testando as defesas nessa região aqui próxima a Orihhiv. A gente falou sobre isso é normal, né? O pessoal, antes de fazer a contraofensiva, tem que ver como é que está a linha de defesa russa ali, o que eles têm ali. Então, a melhor maneira de fazer isso é realmente fazer alguns ataques, tentar avançar com grupos pequenos, não que tenha o objetivo de realmente avançar alguma coisa, mas você consegue saber como é que está a defesa. E parece que em alguns pontos os ucranianos acabaram avançando alguma coisa aqui, coisa pequena, nada significativo, mas conseguiram avançar em alguns pontos aqui, tomar cidades mais adiante que estavam na zona cinza. Aqui, ó, existem alguns progressos pequenos nas duas direções. Então, essa daqui aqui em Orihhiv, que é bem perto aqui de Kamiansk, né, já perto do rio de Dnipro aqui. E aqui é o ponto seguinte, que já é mais próximo aqui de Novosilka, desculpa, Novoselivka é lá em Luhansk. Novosilka, que é essa outra cidade aqui, né? Então, o sinal de que a contraofensiva está sendo estudada, as coisas estão andando, né? Não estão paradas, não. E é muito engraçado ver o pessoal apavorando lá no lado russo, né? O Igor Strelkov aqui falando que Rostov é a próxima cidade. E não vai ser só Rostov, né? Ou seja, Rostov, para quem não sabe, é essa cidade russa aqui, né? Rostov-on-Don, e não está disputada, é uma cidade russa, não tem nada a ver com isso, mas o medo deles é justamente que os ucranianos, começando aqui, meu amigo, vão parar em Rostov. E não vai parar em Rostov, não, vai continuar, segundo o Igor Strelkov, ali vai continuar além disso, né? Enfim. Bom, parece que todo um esquadrão russo se rendeu para o exército ucraniano ali nos arredores de Bakhmut. Parece que o pânico ali entre os moscovitas está aumentando a cada dia que passa. Realmente impressionante isso daqui. Muito positivo no final das contas. E o Prigozhin também fez mais um vídeo explicando a tragédia que está acontecendo lá, que os flancos estão desabando, que o fronte está falhando, tudo está levando por uma tragédia global para a Federação Russa. Unidades da Federação, do Ministério da Defesa russo fogem dos flancos em Bakhmut. Perdas da Federação Russa apenas hoje foram 5 quilômetros quadrados. 5 quilômetros quadrados, né? E o inimigo completamente liberou as estradas para Chassiviar e Bakhmut. O inimigo ocupa territórios com a ajuda que ele ganhou acesso de locais altos. Então, se você olhar aqui na região de Bakhmut,
Olha só, os ucranianos retomaram toda essa parte aqui do reservatório que os russos tinham tomado já há bastante tempo, já estão ameaçando Berivka e Yardini, ou seja, realmente houve um avanço muito grande. Ontem a gente até falou sobre isso, mas ontem, quando a gente falou, não havia confirmação ainda, havia a indicação de que os ucranianos estavam avançando com o interesse de chegar aqui em Berivka. E a grande questão que a gente vai ver aqui é que se eles tomarem Berivka, que interromperem esse tráfico norte aqui, isso vai gerar um problema muito grande para os russos nessa região. Não que os russos vão estar totalmente cercados, porque, lógico, eles ainda têm várias estradas para alimentar as tropas deles aqui em Bakhmut, vindo de leste, mas você separa principalmente essa parte toda aqui ao norte, todo esse pessoal aqui vai começar a ter mais problemas, né? É lógico, eles também podem ter abastecimento de outros locais, mas você começa a separar isso daqui, torna mais difícil a logística, torna a coisa mais complicada, ainda mais sabendo que os ucranianos também estão avançando aqui a partir de norte. A ideia parece ser justamente pegar esses flancos aqui, ó, e cortar os flancos com cercos pequenos e provavelmente depois disso fazer um grande cerco aqui em Bakhmut, né? Aqui está um vídeo das tropas russas fugindo. Aparentemente foram abandonadas pelos oficiais russos e eles tentaram retomar. Isso daqui, esse vídeo, parece que foi justamente eles tentando retomar essa área aqui que foi perdida. Só que foram deixados sem munição, sem armamento, e os oficiais fugiram, e daí os ucranianos começaram a atingir com artilharia, os russos fugiram, não tem o que fazer, não tinham como manter aquela região sem nenhum apoio ali, né? Então, aqui mais uma visão das tropas russas fugindo ali dos flancos em Bakhmut, né? Ou seja, essa é a visão de ontem, né? Mas isso aqui agora a gente já sabe que os ucranianos já avançaram, está aqui esse reservatório aqui, ó, é esse reservatório aqui, ou seja, essa área aqui que há algum tempo estava totalmente tomada pelos russos já virou zona cinza. Repara, isso daqui ainda não está dominado pelos ucranianos, tá? Mas já é uma zona cinza. Os russos já não controlam essa região aqui. E muito em breve, se os ucranianos conseguirem firmar a posição aqui, vai se tornar muito difícil para os russos manter essas cidades por aqui, né? Berivka e Yardne. Isso daqui é a confirmação do avanço até por mapas russos, tá? Isso aqui é de um blogger militar russo, também mostrando que os ucranianos de fato tomaram uma área enorme aqui de ontem para hoje, né? Isso aqui foi justamente no dia 12 de maio. 11 de maio eles já tinham tomado alguma coisa, avançado alguma coisa, e hoje tomaram uma área muito maior, e isso liberou completamente essa estrada aqui, a O0506, para uso pelos ucranianos. Isso estrategicamente é muito importante. Aqui o Defmon traz aqui uma visão também do avanço ucraniano aqui. Ele traçou aqui o mapa mostrando na linha amarela onde era a linha de frente dos russos há coisa de uma semana atrás. Então dá para ver aqui a linha amarela e a linha vermelha é como está agora, nesse momento, a linha de frente. Então dá para ver que realmente houve um avanço significativo aqui na região, né? A linha azul é a linha de controle dos ucranianos. Então, essa área toda aqui, como eu falei, ela está na área cinza, na verdade. Ela não está totalmente controlada pelos ucranianos ainda, mas já não está controlada pelos russos também. Já dá para os ucranianos preverem ali um avanço, né? Além disso, aqui na cidade, os russos falaram que avançaram mais 100 metros em direção àquele último distrito que ainda está aqui, essa última fortaleza que ainda está na mão dos ucranianos aqui. Os russos disseram que avançaram mais 100 metros nesse sentido, mas os ucranianos negam, dizem que não avançaram não. Vamos ver, né? E teve um telegram russo dizendo que na região de Soledar o exército ucraniano está fazendo uma operação ofensiva ao longo de toda a linha de contato. E lançaram 26 ataques e mais de 1.000 pessoais, 40 tanques, equipamento especial e coisa e tal. Ou seja, nessa região aqui. Olha como é que faz sentido isso, é o que eu falei para vocês, né? Os ucranianos estão avançando por aqui, a ideia deles é cortar essa ligação entre Bakhmut e Soledar, Krasnahor, essa região toda aqui, e ao mesmo tempo eles estão avançando daqui. Aí, ou seja, essas tropas russas que estão nesse grupo aqui vão estar com problemas muito sérios se os ucranianos conseguirem fechar esse cerco, né? Se eles conseguirem avançar, já vai ser basicamente obrigatório para os russos recuar daqui. Recuando daqui, a mesma coisa eles estão fazendo aqui no sul, né? A gente já falou
que aqui no sul também os ucranianos já estão na divisa aqui da linha desse canal aqui e pretendem avançar mais e também estão fazendo força a partir de Ivanivsk aqui. A ideia, mais uma vez aqui, é fazer um cerco nessa região aqui, cortando essas tropas que estão aqui. Os ucranianos já estavam atacando Klishivka, né? Então, pode ser que eles forcem já forçaram os russos a sair dessa floresta aqui, mas pode ser que forcem os russos a sair completamente dessa região, e daí ficaria muito fácil fazer o cerco a Bakhmut em si. Partindo dessa região aqui e dessa região aqui, eles poderiam fazer o cerco aqui, isolando as tropas russas que estão aqui na região de Bakhmut. Eu acho que é esse o plano que eles têm. Não dá para saber exatamente, como eu falei, isso daqui é tudo especulação nossa, mas aqui tem uma informação aqui do David D, né, explicando exatamente isso, a questão das elevações, do terreno plano, que eles podem ser usados aqui para fazer. Esse aqui seria a linha de fallback dos russos, né? Os russos tentariam fugir para essa linha, acabariam liberando Bakhmut e toda essa área aqui atrás, justamente porque essa área é uma área muito plana, uma área muito difícil de você defender. Então, o mais provável é isso, né? Os ucranianos estão visando justamente fazer esse cerco aqui para liberar toda essa área de Bakhmut. E tem mais um monte de blogger russo chorando aqui, né? Esse daqui é o Murs, que é um dos principais líderes lá do exército da República Separatista de Luhansk, entre aspas, e o que ele fala aqui é mais um monte de choradeira, é muita coisa que ele fala aqui, mas basicamente o que ele coloca é que os ucranianos estão muito mais bem organizados para essa contraofensiva do que os russos. Ele diz que falta muito material para os russos, faltou muito planejamento e coisa e tal. Então ele acha que vai depender da bravura do soldado russo para não perder muita coisa e coisa e tal. No final do verão você pode ter um monte de coisas interessantes, não apenas na linha de frente em Mariupol e nas áreas residenciais de Donetsk, mas também movimentos políticos significativos na Rússia, né? Pois bem, vamos ver se eles vão conseguir fazer isso tudo, né? Mas realmente dá para ver que o pessoal russo está apavorado com essa possibilidade, né? Aqui é um outro blogger militar russo também falando que, olha só, os russos queimaram todas as suas reservas tentando avançar durante o inverno, né? E de fato, você viu, a gente viu durante o inverno, eles tentaram avançar aqui em Kupiansk, tentaram avançar em Svatov, tentaram avançar num monte de lugar, Belororivka. O único lugar que eles conseguiram avançar alguma coisa foi aqui na região de Bakhmut com o grupo Wagner, mas eles tentaram avançar num monte de lugar. E aí acontece aquele problema, que o pessoal que está na defesa tem muito mais facilidade para matar quem está atacando do que quem está atacando para matar quem está defendendo, né? A defesa é sempre muito mais fácil militarmente. Então essa tentativa de ataque que eles fizeram aqui, vocês lembram, eles tentaram, eles chegaram a avançar aqui, a chegar próximos a Arishne, né? Avançar aqui pelas florestas aqui de Kriminá e coisa e tal, acabaram perdendo tudo, não avançando nada e pagando um preço muito caro por isso em termos de vidas aqui. E aí é o que ele está dizendo aqui, né? Que no final das contas os russos queimaram as reservas todas aí durante o inverno sem conseguir nenhum avanço, e agora com os ucranianos avançando, os russos vão sentir falta de reservas. Esse é um dos problemas que os russos já têm ali na região de Bakhmut, né? A defesa é muito fina, muito fácil para os ucranianos cortarem ali, e agora até fazer uma nova mobilização, eu não tenho dúvida nenhuma que o Putin vai fazer uma nova mobilização, pegar mais soldados para jogar nessa guerra, é simplesmente a alternativa que ele tem. O Putin simplesmente ele não pode acabar com essa guerra, então ele vai ter que fazer novas mobilizações, mas até esse pessoal ficar pronto e coisa e tal, é possível que os ucranianos avancem um bocado nisso daqui. É mais um propagandista russo, mais um blogger militar russo, cheio de problemas aqui, criticando um monte de coisa. O Instituto para Estudo da Guerra fala sobre um monte de coisa aqui, sobre esses ataques ucranianos aqui no nordeste de Bakhmut, fala sobre as vozes nos bloggers militares russos, todo mundo criticando e coisa e tal, e sobre a briga entre oficiais russos aqui, o pessoal do Girkin, do exército militar, do exército russo, e o Wagner e coisa e tal, mas não tem nenhuma grande novidade nisso daqui. São informações interessantes, mas a gente já falou delas, então vamos seguir adiante. Uma informação interessante que saiu agora foi um comunicado pelo pessoal do próprio Pentágono, que quando a Ucrânia usou o Patriot pela primeira vez para interceptar um míssil hipersônico russo, um Kinzhal,
a Rússia estava tentando exatamente destruir essa bateria Patriot, ou seja, foi um ato defensivo, né, e que funcionou. Isso é muito importante. Os ucranianos têm falta de defesa antiaérea, a gente sabe disso, né? Saiu até naquele vazamento que teve lá do garoto, lá do Jack Teixeira, né? A informação era essa, que os ucranianos têm pouca munição antiaérea, e lógico, isso é muito importante nessa contraofensiva. Então, esses sistemas antiaéreos do exterior, né, do Ocidente, que estão chegando, são muito importantes para a Ucrânia. O Patriot é o principal deles, né? Então, parece que o sucesso dos ucranianos, não apenas em mostrar que podem derrubar o míssil, mas também em proteger o sistema Patriot, que é muito, muito fundamental. Foram dois sucessos grandes no mesmo dia, né? O Zelensky está em Roma hoje, ele viajou até Roma, na Itália, vai se encontrar com o presidente e com a primeira-ministra lá na Itália e também com o Papa. Ai, meu Deus, coitado do Zelensky, vai visitar mais socialista. O, Outra informação que saiu aqui, parece que o Lukashenko teve um infarto do miocárdio e foi colocado em um coma induzido. Ninguém sabe se isso é verdade, tá? Mas vocês lembram, isso estava estranho, porque ele foi na parada do dia 9 de maio lá em Moscou, depois imediatamente foi colocado numa ambulância aérea e levado para Minsk, para Belarus, e parece que está internado desde então. Parece que os russos envenenaram ele, tal como fizeram com o Mackay. Vocês lembram, a gente falou sobre esse caso. O Mackay era um ministro do Lukashenko, que justamente era o ministro mais próximo do Ocidente. E havia até uma negociação do Lukashenko com o Ocidente também através desse ministro. Os russos, então, envenenaram o ministro dele e parece que agora conseguiram envenenar o Lukashenko também, né? E por que fariam isso? É aquela velha história. Eu falo para vocês, o Lukashenko, ele sempre fez uma espécie de jogo duplo ali. Ele sabe que ele não pode bater no Putin porque se a Ucrânia ainda está relativamente bem armada, conseguiu resistir a uma invasão russa. Belarus não teria essa mesma sorte. Belarus não fez renovação nenhuma das suas forças armadas. O que tem lá ainda é muita velharia desde a época soviética, muito aquém do que tem tanto o Ocidente quanto a Rússia. Então, se a Rússia resolver invadir Belarus, ao contrário da Ucrânia, provavelmente não vai ter nenhum problema maior ali. Quer dizer, isso pelo menos no início, né? Agora, com o exército russo já totalmente depletado na Ucrânia, pode ser que não consiga isso também. Mas a verdade é a seguinte: o Lukashenko sempre fez esse jogo duplo. Ele falava para o Putin: não, estou do teu lado, quero te ajudar e coisa e tal, mas ao mesmo tempo, entrar na guerra, ele nunca entrou. Então pode ser que isso daí seja o pagamento do Putin para o Lukashenko, né? Vamos ver o que vai acontecer com ele. A verdade é que o Lukashenko é um ditador terrível e eu torço para que o pior aconteça com ele, mas ao mesmo tempo eu fico apreensivo, porque a gente tem que sempre ver que esses movimentos violentos assim em governos costumam trazer pessoas ainda piores no final das contas. Então vamos ver o que vai acontecer lá em Belarus. E lembrando, nada disso daqui está confirmado, tá? Isso aqui tudo. O que se sabe o cara sumiu, não aparece em lugar nenhum. O Lukashenko desde o dia 9 de maio, quando ele passou mal. Bom, uma boa notícia que os ucranianos tiveram foi justamente a entrega de vários equipamentos aqui alemães. Foi o maior pacote alemão, 2,7 bilhões de euros em ajuda militar para a Ucrânia, e está confirmado o pacote. Algumas coisas já estão chegando, outras vão chegar ao longo do tempo, mas foram 4 sistemas IRIS-T, que são sistemas antiaéreos, 12 lançadores para esses sistemas antiaéreos, Leopard 1, Marder, 20 Marder, enfim, um monte de coisa aqui que vai vir ajudar a Ucrânia certamente ao longo aí dessa contraofensiva, né? Muito bem-vinda a ajuda alemã. E não é só entre os bloggers militares russos que o pessimismo está reinando, não, né? Também a Skabiva, que é essa mulher, que é essa propagandista russa aqui, também parece que ela está perdendo a compostura totalmente. Chamou várias vezes a Operação Militar Especial de Guerra, o que em tese na Rússia é um crime, você pode ser condenado por isso, né? Então, no final das contas, e toda a forma como ela fala aqui é realmente muito ruim, né? É muito pessimista, né? Eu não estou querendo espalhar o pânico, né? Mas nós não quero desencorajar as pessoas. Desencorajar seria um pecado. A vitória será nossa, ninguém tem dúvida disso.
mas a gente tem que manter uma mente sóbria e adequada, né? A situação é tão séria quanto possível. É, talvez nunca tenha havido uma situação tão séria quanto agora. E essa guerra nós não estamos lutando com a Ucrânia, estamos lutando com a OTAN. Tudo é sério e coisa e tal. Não, vocês estão lutando com a Ucrânia mesmo, não estão lutando com a OTAN. A OTAN ajudou a Ucrânia com algumas armas, mas isso não é o mesmo da OTAN entrar na guerra. Se a OTAN entrar na guerra, essa guerra acaba muito rápido. Vocês estão lutando com a Ucrânia mesmo. E estão perdendo. Muito bem feito para vocês. Quem mandou invadir outro país, né? E o pessoal está ressaltando aqui que ela era das mais otimistas no início da guerra, que não, que vamos tomar Kiev em 2 dias e não sei o que lá, e agora já está falando que o Budanov vai matar todos nós e coisa e tal. A situação está pessimista lá na Rússia mesmo. Olha só, outra pessoa que fugiu foi o Utkin. Dmitry Utkin, esse rapaz aqui que tem vários símbolos nazistas tatuados no corpo e que era o comandante original do Grupo Wagner. Tá? O Grupo Wagner, no início, ele sempre foi do Prigozhin, tá? O Prigozhin que estava por trás o tempo todo, mas durante um bom tempo o Prigozhin não queria ser associado ao Grupo Wagner. Então ele nomeou um comandante para esse grupo Wagner, que era esse Dmitry Utkin, que já foi um oficial do exército russo, mas tinha sido dispensado por motivos que a gente não sabe quais são, e fazia ele que comandava o grupo Wagner. Foi assim até bem pouco tempo atrás. Na verdade, o Prigozhin ele chegou a processar pessoas que diziam que ele era o dono do Wagner, que ele alegava que isso era mentira e coisa e tal, só que agora ele assumiu, né, já coisa de um ano já, ele assumiu que é mesmo o dono do Wagner, e esse cara aqui era o cara que estava controlando o Wagner antes. Então ele é uma espécie de segundo em comando ali. E adivinha, ele saiu de Barmut, fugiu de Barmut e está na África agora, né? Ou seja, aquela ideia do Prigozhin de efetivamente tirar as tropas de Barmut parece que está sendo levada a cabo, né? Imagine Dragons é uma banda americana muito famosa e criou uma música chamada Crushed, ou Esmagado, né, sobre a história de um jovem sobrevivente dos bombardeios russos lá na Ucrânia. Então, muito bacana. Tem até o garoto falando aqui que o Instagram dele começou um monte de gente a adicionar ele no Instagram. Ele ficou famoso rapidamente, né? O rapaz chama-se Sasha, e ele realmente teve a casa dele, o prédio que ele morava esmagado, coisa e tal, na região de Mykolaiv, ali perto de Kherson, né? E aí ele disse que foram um cantor e um fotógrafo pediram para ele, perguntaram se ele queria aparecer no vídeo, ele falou que sim, e coisa e tal. E aí ele aparece no clipe dessa música Crushed, né? Aqui, é bem bacana o negócio. Eu não posso tocar música, evidentemente, por questão de direito autoral, mas procura aí na internet, muito bacana a história. O garoto ficou famoso, evidentemente. Bom, olha só o cúmulo da vigilância, né? As universidades russas agora estão pedindo que os estudantes reportem outros colegas que tenham atividade suspeita, que estejam criticando a guerra ou coisa do gênero, né? Olha que cúmulo do absurdo isso daí. Realmente a Rússia está voltando ao tempo soviético muito rapidamente, né? Outra coisa importante, há algum tempo o Zaluzhny, né, não aparece em público. O Zaluzhny é o comandante-geral é o comandante-em-chefe das Forças Armadas Ucranianas, é o cara que manda na coisa toda lá na Ucrânia. A Ucrânia tem a felicidade de ter uma estrutura militar muito profissional, muito avançada, e o Zaluzhny é o cara que coordena isso tudo, né, já há bastante tempo. Então, havia alguma coisa que o pessoal, os russetes aqui estão falando que, será que o Zaluzhny foi destruído, foi morto e coisa e tal? Estão dizendo que não vai, que o Zelensky falou que a contraofensiva não vai acontecer agora e não sei o que lá. Será que isso é pela morte do Zaluzhny e coisa e tal? Mas não. O Zaluzhny deu recentemente uma entrevista agora, ontem, para a BBC e falou sobre a contraofensiva, sobre a situação da guerra e coisa e tal, e deixou claro que o grande ponto é que ele está extremamente ocupado com a contraofensiva, né? O que faz sentido. A coisa está acontecendo já está começando, já está sendo preparada para acontecer, em algum momento vai acontecer. Eu imagino que ele certamente tem muita coisa para trabalhar ao invés de ficar fazendo aparições em internet, coisa e tal. Agora, fazer uma entrevista dessa, por outro lado, é importante, né? Mostrar justamente que ele está vivo, que ele está bem e que a Ucrânia tem cabeças pensando por trás dessa estratégia militar toda, né? Eu estou otimista. Vamos ver como é que vai ser aí os próximos dias desse breakthrough lá em Bakhmut.
Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.